sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me doou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz de Jesus, mais uma escola bíblica dominical. Nós estávamos aqui ainda passando som, dando os últimos ajustes, mas agora a gente vai direto para a nossa escola bíblica, louvar o Senhor juntos, ler e estudar um pouco da palavra de Deus. A minha oração é que você esteja aí reunido com a sua família, louvando a Deus conosco. Hoje nós estamos aqui com uma pequena parte só do Ministério Doulos. Eles vieram nos ajudar aqui para que chegue o louvor aí na sua casa, um áudio mais gostoso para você também acompanhar conosco e louvar a Deus juntos. Vamos fazer uma oração de início para a escola bíblica dominical. Abaixe aí sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento, vamos conversar com o Senhor nesse momento e colocar todos os nossos desejos, pedir perdão pelos nossos pecados e que Deus intervenha na história nesse momento ainda de quarentena. Vamos orar, amados? Senhor, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo domingo, que é o dia do Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, fazendo esse momento de culto, esse momento de louvor, esse momento de adoração, esse momento de palavra para exaltar o Teu nome. Nós sabemos que os nossos irmãos não estão aqui fisicamente, presencial, mas nós sabemos que eles estão lá na casa deles, ouvindo a palavra de Deus, cultuando conosco esse tempo juntos. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E a minha oração é que o Senhor, de fato, nos socorre, nos ajude nesse momento de tribulação, nesse momento difícil, que o Senhor esteja presente em todas as famílias, em todas as vidas. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ler com você o Salmo 148, é um convite de louvor a Deus, o Salmo de número 148, diz assim a palavra do nosso bom Deus: Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai-o ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis voláteis, reis da terra e todos os povos,
príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Que salmo maravilhoso, irmãos. Quando eu olho para esse salmo, eu vejo que tudo que Deus criou está adorando. Seja o céu, a lua, o sol, a chuva, a neve, a neblina, um vendaval. Tudo louva o nome do Senhor. A única criação de Deus que ainda reluta para louvar o nome do Senhor somos nós. Mas a minha oração é que nessa manhã você louve o nome desse eterno Deus que está sentado no alto e no sublime trono. Que Deus abençoe sua vida nesse momento. E a nossa oração é que a palavra toque o seu coração para a glória de Deus. Vamos louvar a Deus juntos com o nosso ministério de louvor? Deus abençoe sua vida. Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos aqui porque o Senhor nos deu a redenção, nos deu vida, e nós o louvamos e celebramos o seu santo, bendito e precioso nome. Eu sei que você está em casa e que você pode imaginar que isso pode ser o nosso costume de igreja. Mas quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos exaltando o nome dele. Se você se sentir bem aí na sua casa, ficar em pé, de louvar o nome do Senhor, você não pode ficar sentado mesmo, mas coloque seu coração na presença do Senhor para louvá-lo e bendizê-lo. Redenção. Ele nos deu vida, vida abundante em Cristo Jesus. Por isso estamos aqui louvando. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me trouxe. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Que bom, irmãos. Jesus nos deu vida, vida abundante, e nós o celebramos com alegria. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me trouxe. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render,
lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? O pessoal pode sentar agora aí, né? Isso. Irmãos, é tão estranho dizer que o pessoal pode sentar aqui na igreja vazia. Vocês podem escolher lugar para sentar, viu, à vontade, né? Em tudo isso, irmãos, eu espero que nós estejamos tirando lições preciosas, né? Eu lembro que alguns dias antes aí da crise do Covid e dessa necessidade constante de isolamento social, amor, pedi um favor para você. Você não quer acompanhar pelo computador para a gente poder tentar interagir, caso alguém tenha alguma pergunta da revista de Escola Bíblica? O computador está aqui. Pode ficar com a dica aí no fundo, mas o computador está aqui, você vai passando aqui. Tá? É a tentativa nossa de interagir com vocês, irmãos, né? Mas eu lembro que alguns dias antes, umas 2 ou 3 semanas antes da crise do Covid, eu fiz alguns vídeos. E os vídeos que eu fiz, os 2 vídeos que eu fiz, falavam sobre a importância da comunhão, a importância de irmos à igreja, de não deixarmos de congregar. O meu desejo é que talvez nesse momento, de fato, nos dê uma sede, uma valorização pelo culto, por estarmos em comunhão. Talvez muitos que estão em casa não estão sentindo diferença nenhuma. Falar, pastor, eu não ia mesmo, então já ficou do mesmo tamanho, né? Mas tem muita gente que talvez deixava ou negligenciava um final de semana ou outro. Irmãos, como é ruim, eu confesso para os irmãos que eu tenho sentido uma saudade muito grande. Ainda que eu esteja aqui, mas os irmãos não estão aqui presentes. E isso nos dá uma tristeza bastante grande. Mas, por outro lado, louvado seja Deus pela tecnologia, por todos os meios que nós temos de levar a palavra do Senhor, que, diga-se de passagem, irmãos, tem alcançado bastante gente. Eu andei acompanhando as nossas últimas postagens aí no Facebook, né? Nós ainda estamos com alguma dificuldade em transmitir no YouTube, estamos vendo alguns pequenos detalhes, e daqui a pouco a gente também vai conseguir fazer isso aí, tá bom? Para a gente tudo isso aqui é novidade, mas para vocês terem uma ideia, os últimos cultos domésticos, as células não estão fazendo live, eles estão usando aquele aplicativo Zoom, né? Mas mesmo assim, nas células, ontem eu estava vendo com o Marcinho, pastor Márcio, tinha 40 pessoas, não sei dos adolescentes tinha quanto, Marcinho? 20 a 25 adolescentes e ontem de jovens, 40 jovens, cerca de 40 jovens. Durante a semana também nós fizemos uma live da nossa célula no Zoom, estava todo mundo ali. Eu acho que a célula dos casais também acabaram fazendo uma live ali pelo Zoom, também bastante gente. Eu vi que a Sil estava lendo o livro com as mulheres, eu não lembro qual aplicativo que era, mas eu vi que elas estiveram ali. Não era o Zoom, mas era algum outro aplicativo. Ou seja, graças a Deus que nós temos a grande oportunidade
de estarmos aqui juntos. Como eu sempre falo, ainda que fisicamente separados, mas com o coração juntos. Mas ali no Facebook, para você ter uma ideia, as lives do culto, Escola Bíblica, 1.900 visualizações, 2.000 visualizações. Então, quem sabe não é uma porta evangelística que o Senhor também está nos abrindo. Eu enviei agora há pouco para vocês a lição da nossa Escola Bíblica, tá ok? Qualquer coisa, se tiver alguma dificuldade, você manda aí na live, a Paty está comandando ali agora no computador, tá bom? Então ela traz alguma pergunta, caso você tenha. Então eu mandei a página 1, a página a página 1, 2, 3 mesmo. Página 1, 2 e 3 da nossa revista. Nós vamos ter alguns slides também que você vai acompanhar, né? Então o Xandão já pode até pôr aí o primeiro slide, que é a capa da nossa revista, né? Nós estamos estudando a revista Palavra Viva, eu mesmo e os outros. E hoje nós vamos estudar a nossa primeira lição, que é Criados por Deus, uniformidade e individualidade. A lição está basicamente dividida em 2 pontos, você vai ver aí também no slide. O primeiro ponto é em que todos nós somos iguais. E o segundo ponto é em que nós somos diferentes. O primeiro ponto se subdivide um pouco mais, o segundo ponto ele é mais objetivo, né? O texto que nós lemos, e nós vamos revisar um pouquinho aqui, porque faz um tempo que a gente não pegava a revista, né? Então o texto que nós lemos é de Gênesis 1, versos 26 e 27. Também vai passar aí para você, você pode acompanhar aí na sua casa. Gênesis 1, versos 26 e 27, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então nós temos aí a narrativa da criação. E como nós vimos ali na introdução da revista, né, nesse trimestre aqui a gente vai estudar sobre o papel e o lugar da Igreja de Cristo na sociedade, que é marcadamente individualista. Então, qual que é o nosso papel diante dessa crise, diante das adversidades que nós temos enfrentado? Qual é o papel da igreja? Hoje nós estamos vivendo um dia que também tem as suas controvérsias, né? Nós tivemos aí o presidente clamando, pedindo para que a igreja estivesse orando, jejuando, e automaticamente a internet quebrou. Foi um grande problema, porque tinha pastor dizendo que não podia orar, porque é o presidente que convocou. E tinha pastor dizendo que tinha que orar, porque agora ia mudar mesmo o Covid. Eu vi alguns pastores falando, agora o Covid perdeu, né? Agora a gente vai acabar com o Covid, porque a gente vai orar e jejuar. E tinha gente criticando também, outras pessoas falando, mas como? Nós vamos orar se a convocação de um presidente, que ele não é de fato cristão evangélico, de matriz evangélica. Outros dizendo, não, mas isso aqui o Estado é laico, então o presidente não poderia convocar oração. Eu fico me perguntando, o seu vizinho, irmão, você que está me assistindo, seu vizinho, seu amigo de serviço, seu amigo de trabalho, seu amigo de escola, quando ele chega para você, ele não é crente, mas ele chega para você, bate no seu ombro assim e fala, rapaz, está acontecendo um problema muito grave lá na minha casa, um acidente, um problema de saúde, ou eu preciso de uma nota na escola. Eu lembro uma vez que a Gigi ia fazer uma prova, né? E ela ligou para a mãe dela e a amiga que estava do lado dela gritou lá no telefone, pede para sua mãe orar por mim, que eu preciso dar nota na prova. A menina não era crente, mas ela queria oração. Nós vamos fazer o quê, irmão? Não vamos ficar discutindo teologia? Não vamos orar por você, porque você não entende a teologia da oração. Nós não vamos jejuar hoje, porque você não entende da teologia do jejum. Então, na teologia do jejum, a gente vai buscar lá do Antigo Testamento, irmãos. Eu acho que a igreja precisa se reposicionar na história da humanidade, né? Quando a pessoa pede, ore por mim, o que você faz? Você vai explicar para ele a teologia da oração, que você não vai trocar nada com Deus, ou você vai orar por ele? Pedir que Deus tenha misericórdia e entender que aquele momento talvez já é uma ação do Senhor humilhando aquela pessoa, assim como é conosco, irmãos. Quando a gente vai orar, é o Senhor já nos humilhando, já nos colocando com a boca no pó, dizendo, não, você não dá conta sozinho, vocês precisam de mim. Talvez é o momento que o presidente, ou até mesmo a nação como um todo, tenha a oportunidade de colocar a boca no pó e dizer assim, nós não estamos dando conta, o negócio é complicado demais. Então,
Nós vemos que tudo tem gerado polêmica. E qual o papel da igreja? Nós temos visto hoje pastores se digladiando na internet. Gente dizendo, isso aqui é bom, mas isso aqui é ruim, isso aqui pegou a igreja do outro, aquilo lá roubou a igreja do outro. Irmãos, eu fico olhando lá para o livro de Gálatas e vejo assim, olha, toma cuidado para que vocês não sejam destruídos, vocês que ficam assim se mordendo. Esse é o momento que a igreja precisa se posicionar, sem individualidades. Eu particularmente creio, e eu sou reformado, os irmãos me conhecem, aqueles que me conhecem, quem não me conhece está me conhecendo, eu sou reformado, e eu dou aula no seminário neopentecostal. Quando eu fui para esse seminário dar aula, irmãos, eu não fui lá para doutrinar essas pessoas, fui lá para falar da Bíblia. E vou dizer para vocês, os irmãos têm recebido com muito carinho. E eu tenho aprendido dia a dia, já dou aula lá há 5 anos. Nós não somos salvos pela nossa coerência teológica. Presta atenção nisso. Coerência teológica é boa? É ótima, maravilhosa. É condição sine qua non para que a gente consiga servir Deus melhor, servir a sociedade melhor, adorar a Deus melhor, ser crente melhor. Quanto mais você tem uma boa compreensão teológica, você vai viver melhor para a glória de Deus. Mas nós não somos salvos por esse conhecimento teológico. Nós não somos salvos pela coerência do pensamento teológico. Nós continuamos sendo salvos pela graça, somente pela graça. Ninguém chega diante de Deus e fala, eu conheço aqui de Gênesis, Apocalipse, toda a teologia, seja da aliança, seja a teologia dispensacionalista, seja qual área for, então agora eu sou salvo porque eu tenho conhecimento de tudo isso. Não, nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. E é essa graça que nos sustenta. Mesmo com tantos pensamentos diferentes, tantas percepções diferentes, o Senhor nos leva para si pela graça. A igreja precisa tomar um rumo na nossa sociedade. A ideia aqui da lição, e eu vou lendo, você vai lendo em casa, como a gente tem o costume de fazer, por isso que eu postei aí para você. Se você, porventura, estiver na internet e não tiver a lição, entra lá no Messenger da igreja, e eu vou pedir para alguém passar lá pelo Messenger da igreja a cópia da lição. Filha, dá um apoio para a mãe para passar as fotos aí da lição no Messenger da igreja. Tá? É Messenger da igreja, né? Não é Messenger, aquele negocinho lá. Do que é Messenger mesmo, irmão. Não estou tão desatualizado, não. Né? Então, aquelas fotos que o pai passou da lição, caso alguém peça aí, você posta aí também no Messenger da igreja, ou pode já postar. Né? Então, na nossa revista diz o seguinte, a ideia é analisar as implicações do pensamento individualista na nossa época, em temas de grande relevância do nosso dia a dia. Ou seja, uma das grandes questões é a igreja. A igreja não pode ser individualizada. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. Então, independente das placas, independente das matizes teológicas, sejam os reformados, os tradicionais, sejam os pentecostais ou neopentecostais, a discussão é se o caminho está certo ou está errado, se a teologia está certa ou está errada, é outro âmbito. Em outro aspecto. Mas como igreja, nós precisamos assumir um papel. Nós precisamos assumir um papel na nossa sociedade. É sabido que todos os seres humanos possuem entre si semelhanças e diferenças. E que as semelhanças nos identificam como pessoas que pertencem a grupos, enquanto as diferenças nos tornam únicos como indivíduos. Então, nós temos semelhanças e nós temos diferenças. No entanto, nas nossas semelhanças, nós estamos todos ajuntados. E essas semelhanças são muito fortes e muito importantes. Né? E a primeira parte da lição, nós já vimos aqui, nós estamos revendo, é exatamente a parte que trata das nossas semelhanças. Todos nós somos iguais em alguns aspectos. Em quais aspectos nós somos iguais? Eu acho que deve estar passando uma imagem bem bonita aí na tua tela, de um monte de gente, né? Se não está passando eu aqui, um monte de gente. Né? É que eu não dei as dicas para o Xandão, gente, tadinho. Tá aqui. Trabalhar conosco aqui, irmãos, é um desafio, viu? É um desafio grande. Né? Fica tranquilo. Então, você está vendo essa imagem aí. Né? Nós temos semelhanças diante dessas imagens. Em que aspectos nós somos iguais? O primeiro aspecto é que todos nós fomos criados por Deus. Eu, você, aquele que você gosta demais, aquele que é parente chegado, aquele que você já não gosta tanto, que é mais distante, todos nós fomos criados por Deus. Não tem ninguém, não tem um ser humano na face da terra que não foi criado por Deus. Não há uma pessoa, não há um povo, não há alguém, não há uma classe social, não há uma etnia
que seja mais humano do que a outra. Todos aqueles que foram criados por Deus são humanos. Também não existe uma pessoa ou um povo que seja menos humano. Você pode dizer que existem nações mais civilizadas e outras menos civilizadas, onde chegou o aspecto cultural da civilização, ou da modernidade, da parte tecnológica, do conhecimento e tudo mais. Mas com respeito à humanidade, não há. O político mais importante, o homem mais rico do país, mais elevado, ele é tão ser humano quanto aquele mendigo que está jogado na calçada das ruas da cidade, esquecidos. Isso para a gente deveria mexer com alguma coisa no nosso interior. Eu me lembro, já falei aqui na igreja, a primeira vez que eu fui fazer um curso em São Paulo, no Andrew Jumper. Antes de fazer o mestrado, eu fiz uma pós-graduação de 2 anos em São Paulo, e eu me lembro, a primeira vez, peguei o avião aqui, desci em São Paulo, fui ao hotel, e quando eu estava indo do hotel para a aula, para o lugar da aula, né, cerca de uns 800 metros de distância, em São Paulo isso é muito perto, aqui em Maringá você já ia catar um carro para ir. Mas São Paulo não tem como, porque o estacionamento ia ficar mais longe do que onde eu estava. Aí no caminho tem um mercado grande na esquina do hotel onde a gente fica, e muitos mendigos, irmãos. Muitos mendigos jogados no chão. Muitos. Adultos, velhos, homens, mulheres, crianças, bebês, jogados nas ruas, deitados nos papelões, e aquilo me chocou demais. Eu fui para a aula, eu passei mal, fiquei assim, como é que pode? E eu olhava para aquelas pessoas que moravam ali em São Paulo, e falava, meu Deus, ninguém vai fazer nada. E aquela semana toda, fiquei meio atribulado com isso. Passou aquele módulo, 3 meses depois, eu estava lá no outro módulo, e olhei as pessoas lá, eram pessoas diferentes, e aquilo também me causou aquele impacto inicial, primeiro, segundo. Na quinta-feira, eu olhava aquelas pessoas já com pena, mas já não tinha impacto. Terceiro módulo, 3 meses depois, eu passei, olhei no primeiro dia, com sentimento de pena, de dó, mas na terça, na quarta, na quinta, na correria de ir para a aula, voltar, almoçar, aquelas pessoas viraram paisagem. E hoje, já faz, depois da pós-graduação, já estou terminando o mestrado, na verdade já terminei, só falta escrever. Orem por isso, irmãos, para que eu dê conta de escrever a tese do mestrado. Mas as matérias todas já acabaram. A gente passa por lá e não percebe mais. Isso para a gente é muito mal. Porque eles não são menos humanos do que nós, para que eles virem paisagem. Aquelas pessoas que estão jogadas ali nas ruas, eles são criados à imagem e semelhança de Deus. Eu sei que o tema é polêmico, mas quando nós olhamos uma cadeia lotada, ainda que nós, e eu não estou aqui amenizando o aspecto da criminalidade. São criminosos, têm que pagar pelos seus crimes. Se o nosso sistema judiciário é falho, paciência. Nesse aspecto eu sou muito objetivo, não quer entrar na cadeia lotada, não rouba, não mata e tudo bem, tranquilo. Não estou amenizando esse aspecto. Mas o fato deles estarem lá não significa que eles são menos humanos do que nós. Ainda que praticaram atrocidades, que tenham praticado atrocidades. Ainda que o seu coração pecaminoso tenha praticado crimes terríveis, eles são humanos. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo dizer que eles não mereçam a pena, não é isso. Mas eles são tão humanos quanto nós. Segundo a Bíblia, todos nós fomos criados por Deus. Adão foi criado do pó da terra, Gênesis 2, versículo 7, e Eva foi criada a partir da costela de Adão. Então, só um homem foi criado do pó da terra. Não é Adão e Eva. Adão foi criado do pó da terra, Deus fez aquele bonequinho de barro, montou, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e Adão passou a ser alma vivente. Eva não foi criada assim. Eva foi criada da costela de Adão. Deus colocou Adão em um sono profundo. Daquele sono, Deus tirou uma costela, moldou uma mulher, deu a mulher de presente a Adão, Gênesis 2, dos versos 21 e 22. E Adão ficou muito feliz, falou, essa afinal
é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, Adão foi criado de uma maneira única, pó da terra. Eva foi criada de uma maneira única, costela de Adão. No entanto, irmãos, todos os outros seres humanos que são criados por Deus, são criados todos de uma única forma, do ventre materno, a partir do óvulo fecundado por uma semente, conforme diz Salmo 139, versos 13 e 14, texto lindíssimo. Salmo 139 fala sobre a soberania de Deus e de uma maneira muito especial, versos 13 e 14, narram como Deus conhece a nossa substância ainda informe. Né? Ô filha, pega aqui, acho que talvez estejam mandando algumas mensagens aqui para a aula, dá aí para a mamãe vai controlando aí, se alguma coisa sobre a aula. Acho que eu saí da cena, né? Eu dou um trabalho para o Alexandre aqui, irmãos. Fica tranquilo, né? A gente vai ajustando aí. Então, 3 aspectos, 3 maneiras como o homem foi criado. Primeiro, do pó da terra. Segundo, que é o caso da mulher, da costela de Adão. E a partir disso, dessa criação, Deus os habilitou, Adão e Eva, de maneira que eles se tornassem fecundos e enchessem a terra. Então, todo ser criado por Deus, todo homem, o mais rico, o mais famoso, o mais importante e o mais desimportante, por assim dizer, eu não gosto muito desse termo, mas só para a gente ter uma ideia, o mais simples, o mais esquecido, todos os homens, toda a raça humana, o que fala a língua mais bonita e o que fala a língua mais complexa, mais complicada ou mais esquecida, todos eles, embora de uma mesma raiz, Adão do pó da terra e mulher da costela de Adão, todos os demais nasceram da fecundação. Sejam variados, né, as suas raças, o fato é que todos foram criados por Deus. E isso tem implicações importantes em 2 temas muito discutidos nos nossos dias. Então, primeira parte, em que nós somos iguais. Todo mundo foi criado por Deus. E agora ela se desdobra em 2 aspectos. Né? Nós até adiantamos um pouco primeiro, a gente está fazendo uma rememoração. E os 2 aspectos são basicamente esses. Primeiro, que não tem uma etnia ou uma raça melhor ou pior que a outra. E o segundo, que não há um gênero melhor ou pior que o outro. Na parte do gênero a gente vai dar uma pausa rapidinho. Com respeito à etnia. Então não há uma raça, deve ter um desenho muito bonitinho aparecendo aí na sua tela, um povo aí de tudo quanto é raça. Se não aparecer, vai aparecer, fica tranquilo aí. Agora está aparecendo aí na sua tela, tá? Então você vai ver que não tem uma raça melhor, uma raça pior. Na antiguidade, a escravidão era baseada em guerras e não em etnias. Então, hoje no Brasil a gente fala muito em escravidão, a gente fala muito em dívida, como é que é o nome? Dívida histórica, né? Dívida histórica, ou alguns aspectos, uma dívida social, com uma certa raça, no caso de negros. No meu caso, eu fiquei no meio do caminho. Se eu for num bairro negro, eu apanho por ser branco. Se eu for num bairro branco, eu apanho por ser negro. Eu tô meio... Faltou Todd, eu estou moreninho, tá bom? Então, mas esse aspecto da escravidão, ele não está sempre fixado na questão da cor da pele, da etnia. Na antiguidade, a escravidão era baseada em guerras, não em etnias. Prisioneiros de guerra eram transformados em escravos, qualquer que fosse a sua etnia, ainda que fossem seus irmãos. Qual a pergunta? Então a pergunta aqui do Amadeus, se existe algum comentário para demonstrar por que a criação de Adão e Eva foram feitas de maneira diferente. A explicação bíblica, você vai encontrar em vários, na Bíblia de Genebra, ela não vai tratar muito desse aspecto, mas nós temos alguns outros, vai passar ali para ela, né? Nós temos alguns outros comentários que vão mostrar exatamente o objetivo disso, né? O objetivo de Deus criar o homem do pó da terra, tá? Porque o aspecto criacional de Deus, de mostrar a mão de Deus, e inclusive ele usa essas figuras, depois, por exemplo, em Jeremias, quando ele fala do vaso na mão do oleiro, figura que depois Paulo usa em Romanos para falar sobre a predestinação, usando a mesma perspectiva do barro na mão do oleiro. A ideia de que Deus é o grande oleiro que fez o homem do pó da terra, da matéria que ele mesmo já tinha feito as coisas. E a questão da Eva ser feita da costela de Adão é a ideia de complementariedade.
ela foi feita como auxiliadora idônea. O termo original para auxiliadora idônea é como se fosse uma engrenagem que se junta e faz a máquina girar. Então, a ideia do porquê Eva foi feita da costela de Adão é a da complementariedade na criação. Nós temos vários comentários teológicos, eu não vou lembrar aqui de cabeça quais são, mas a gente pode até, depois manda essa pergunta no meu zap, eu vou te mandar um aplicativo que tem vários comentários, Amadeu, que dá para você ter uma ideia bem legal sobre esses aspectos e outros aspectos. Muito boa a pergunta, tá ok? Caminhando, se tiver uma pergunta, vocês vão levantando a mão aí, tá? Então, como nós estávamos falando, a questão da etnia, todas as raças são iguais diante de Deus. Na Idade Média, quando se intensificava os contatos entre europeus e os povos indígenas, logo surgiu a ideia de que esses povos não tinham alma ou eram seres menos humanos que os europeus. Segundo as Escrituras, isso não é possível. Todos os seres humanos foram igualmente criados por Deus à sua imagem e semelhança. Então, não tem uma raça. Quando tivemos esse pensamento, nós tivemos um grande problema aí. Você via na Alemanha lá o pensamento de que o arianismo era superior. Eles mataram milhões de judeus, não só judeus, viu? Outras questões também. Mas, por exemplo, eu falava aqui na igreja, eu estive na África há 6 anos atrás. Fui dar umas aulas lá, fiquei 15 dias lá. E eu vi perseguição de negros por negros. Eram todos da mesma cor de pele. Mas o que os diferia? Eles eram de tribos, de grupos sociais diferentes. E nesses grupos sociais diferentes, uns discriminavam os outros. Então não tem a ver com a cor de pele. A discriminação tem sua raiz no pecado humano. Ela não tem a sua raiz na etnia. Ela tem a raiz no pecado. Então a gente precisa entender que não tem um melhor que o outro. Você vê aqui no nosso país, 2 brasileiros, um discriminando o outro. Às vezes 2 da mesma cor, 2 brancos ou 2 negros. Aquele que é mais rico discrimina o que está na favela. E nós já temos a discriminação reversa também, irmãos. O povo diz que não tem. É o pensamento pecaminoso. Então, assim, se um branco ataca um negro, é discriminação. Mas se um negro ataca o branco, não é discriminação. Irmãos, é pecado do mesmo jeito. Os 2 são seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Há quase 100 anos surgiu na Europa um movimento que abalaria o mundo. Acabei de falar aqui, o nazismo. Está aí na sua revista, ainda na página 1. Esse movimento se baseava na crença de que a raça ariana é superior às outras. Portanto, se os melhores humanos são arianos, os não arianos devem morrer para que a raça seja purificada e melhorada. Sabemos onde isso terminou. Com 55 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Alguns pesquisadores vão além, diz que chegou a 80 milhões de mortos. Nós também temos discriminações e discriminação por ideologia política. O comunismo matou muito mais do que o nazismo. Por quê? Ideologia política. Eles matavam companheiros. A partir do momento que a pessoa pensava diferente, pronto, já estava apta para morrer. O comunismo matava os seus. Nós sabemos disso. Stalin mandou matar seu povo. A ideia dele é que acabasse com o seu povo mesmo, não tinha problema. Que ficassem só os bons. Então, o problema não está na etnia, está no pecado no coração. Apesar da iniquidade humana, que julga existir etnias mais humanas que outras, o ensino da Bíblia é claro. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, não tem uma etnia mais importante, não tem uma etnia melhor. Não tem uma tribo mais importante, uma raça. Os europeus não são melhores do que índios ou sul-americanos ou qualquer outra raça. Isso é uma ideia errônea, irmãos. É uma ideia errônea e pecaminosa. Ela não é apenas errônea. Ela é uma ideia também profundamente pecaminosa. Então, naquilo que nós somos iguais, todos criados à imagem de Deus. O segundo aspecto que eu falei que a gente ia tratar é com respeito ao gênero. E quando eu quero falar de gênero, por isso que eu falei que é um adendo muito especial, vai aparecer uma imagem aí para você de um homem e de uma mulher. Nós temos 2 gêneros só, irmãos. Nós não temos mais gênero não, viu? Existem 2 gêneros. Quando Deus criou, ele, macho e fêmea os criou. Homem e mulher. Não existe outro gênero. Toda essa ideia de ideologia de gênero é fruto do coração pecaminoso do homem, que quer ser o que quer ser, e ele quer se rebelar contra Deus. Deus fez um homem e Deus fez a mulher.
ponto. Isso é biológico. Nós não estamos nem falando de teologia, nós estamos falando de biologia. Qualquer pessoa sabe disso, é XX ou XY. Se morre uma pessoa, não importa o que ela diga que ela foi aqui. Se ela é trans para o lado masculino, para o lado feminino, se é homossexual, se é o que quiser ser, não importa. Ela morreu aqui. Daqui 100 anos, alguém vem fazer uma necrópsia, encontra os ossos dela, e investiga os ossos e vai dizer, isso aqui é homem ou isso aqui é mulher. Por quê? Porque biologicamente Deus criou um macho e fêmea. Todo o outro tipo de ideologia com respeito a gênero é fruto do pecado do coração humano, é fruto da confusão mental, da confusão espiritual e da confusão da alma humana. É o homem que não consegue se aceitar como ele é e quer que toda a sociedade aceite as suas loucuras, aceite os seus pensamentos errados. Então a pessoa olha no espelho e ela não se aceita, ela fala, eu não sou o que está aqui no espelho. Aí ela vira para a sociedade toda e fala, agora vocês têm que aceitar o que eu acho que eu sou. Se nem ela se aceita. E o problema é que nós vivemos numa esquizofrenia social. Todo mundo enlouqueceu. Acabou. Todo mundo enlouqueceu. Então agora é o seguinte, eu não me aceito, mas você é obrigado a aceitar aquilo que eu acho que eu sou. Isso é loucura, irmãos. A Bíblia diz que tem 2 gêneros, homem e mulher. E diz mais, os 2 são iguais. Nós não precisamos de machismo e nós não precisamos de feminismo. A Bíblia não é machista e a Bíblia não é feminista. A Bíblia coloca os 2 em pé de igualdade no aspecto da criação e coloca os 2 servindo a Deus nas suas funções. O homem tem as funções de homem e a mulher tem as funções de mulher. E você, mulher crente, em nome de Jesus, bora prestar atenção na Bíblia, porque a gente também tem um sem número de mulheres, principalmente as meninas hoje, juventude crente, que vai para a faculdade e fica tudo feministinha. Não existe feminista cristão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não existe machista cristão e não existe feminista cristão. O homem é um homem bíblico e a mulher é uma mulher bíblica. É assim que funciona. Qualquer coisa fora disso é uma distorção também do coração, da alma, tá bom? Então, homens e mulheres são igualmente criados à semelhança e à imagem de Deus. O aspecto criacional, voltando à pergunta que o Amadeu tinha feito, Deus simplesmente, a partir do capítulo 2 de Gênesis, ele detalha, o homem eu criei assim, a mulher eu criei assim. Mas no capítulo 1, nós lemos aqui, versículo 26 e 27, principalmente no 27, diz, Deus criou, pois, o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Perceba, quando ele fala do homem, ele está falando da raça humana. Então, Deus criou a raça humana à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Como ele fez? Aí ele faz uma... Perceba que no seu texto bíblico, tá, vai estar um ponto e vírgula, que significa que ele terminou uma sentença, mas não terminou a frase. Ele concluiu uma sentença e agora ele conclui a frase dessa sentença. Então ele criou o homem. Como ele criou o homem? Homem e mulher os criou, com gêneros diferentes no ato criacional. A partir do capítulo 2 ele fala, agora eu vou dar o detalhe. Como é que eu fiz isso? O homem eu fiz dessa forma e a mulher eu fiz dessa forma, cada um com o seu objetivo. Então, no decorrer da história, a visão predominante foi que os homens são superiores às mulheres. Isso é um erro, tá? É do curso da história, mas está errado. Eram eles os responsáveis pelo sustento e proteção da família. Isso deve continuar sendo. Eram eles que iam para as guerras e alçavam vitórias. Também deveria continuar sendo. Hoje nós temos um bando de homem frouxo, até mesmo no meio da igreja, é assustador. Né? Eu falo que tem um bando de banana. E o duro é que nós estamos criando as meninas tudo mais bravas e as meninas estão descascando as bananas. E aí está dando problema nos casamentos crentes. É verdade, velho. Não é assim que está acontecendo? Nós criamos meninos bananão, criamos as meninas fortonas, as meninas descascam os bananas, aí desanda tudo. Né? A gente precisa tomar cuidado com isso aí, tá bom? Então vamos lá. Eram eles que iam para a guerra e alcançavam vitória. Isso lhes dava o status de superioridade. Então, o problema não era que o homem sustentava o lar, que o homem ia para a guerra, que o homem assumiu o perigo. O problema era a ideia de que eles eram superiores por isso, que não eram superiores. Isso é a tarefa que eles tinham que fazer mesmo.
Nos últimos 100 anos, o movimento feminista ganhou força e tenta emplacar a opinião oposta. As mulheres é que são superiores. Olha só, outro erro, né? Eu falo que o homem responde o pecado com outro pecado. Ele não, é uma tendência terrível, não consegue responder o pecado com a verdade, responde o pecado com outro pecado. Então, na verdade, segundo a Escritura, homens e mulheres foram criados por Deus à sua imagem e semelhança, e, portanto, são iguais em termos de dignidade humana. Deus não fez um melhor e um pior. Deus fez os dois com a mesma dignidade, contanto com papéis e funções diferentes. O fato de Eva ter sido criada a partir da costela de Adão é muito usado pelas feministas para acusar a Bíblia de ser a Bíblia de ser a causa das injustiças sociais sofridas pelas mulheres. Então, agora a mulher está reclamando, a feminista está reclamando porque Deus criou assim. Olha o absurdo, irmãos. A verdade é bem diferente disso. Observe o texto bíblico que diz da criação da mulher. Adão estava dormindo pesadamente. Isso significa que ele não teve participação alguma na criação da mulher. Ele estava anestesiado, assim, nos nossos dias, tá bom? Ela não foi criada pelo homem, mas por Deus. Não foi Adão que fez uma mulher, não foi uma autocirurgia. Foi Deus quem colocou para dormir e fez a mulher e lhe o entregou. Exatamente como era o homem, só que do sexo feminino. O fato de ter sido feita de uma parte do corpo do homem e não do pó da terra é a garantia dessa igualdade. Mais uma vez, voltando para aquela pergunta do Amadeu, da complementariedade. Lembra, Amadeu, que você perguntou aí por que um foi feito do pó da terra e o outro da costela? Ela foi feita exatamente da mesma matéria que compunha o corpo masculino. Portanto, são iguais, como seres criados à imagem e semelhança de Deus. A guerra entre machistas e feministas não tem base nas Escrituras. Então, quando algum machista ou alguma feminista vier com você, mas a Bíblia diz isso, pode entender que ele não tem nada de Bíblia. As pessoas não entendem nada de Bíblia. Se o machista ou feminista está usando a Bíblia para tentar defender suas teses, significa que ele não sabe nada de Bíblia. Ele não está buscando a verdade, ele está buscando um álibi. Ele não está querendo saber o que Deus tem para ele. Ele está querendo fazer Deus ser sócio dele. Então ele pega 2, 3 versículos bíblicos desprovidos de contexto e coloca lá. E quando a pessoa não entende de Bíblia, acontece essas doideiras também. Ah, para falar mais devagar? Então tá bom, é que eu estou olhando no relógio aqui. Beleza, vamos falar mais devagar. Tá bom, irmãos? Se eu voltar a correr de novo, vocês falam para ela que eu falo devagar. Já comecei de novo. Se eu voltar a correr de novo. Estou quase igual ao Delcio, irmãos. O Delcio está aqui, eu estou pegando a doença do Delcio aqui, tá bom? Então, o fato de a mulher ser auxiliadora do homem também não denigre a sua dignidade humana. O próprio Deus é revelado como ajudador do ser humano. Perceba. Quando fala, mas a mulher é auxiliadora. Isso daí, então, fez a mulher ser menor. A Bíblia, irmãos, apresenta Deus. Salmo 54, verso 4, Salmo 46, verso 5, colocando ali na revista atualizada, Deus como sendo o nosso ajudador. Pelo fato de Deus ser o nosso ajudador, Ele é menor que nós? Pelo fato de Deus ser o nosso ajudador, nós somos os importantes e Ele é o desimportante. Tem doido fazendo teologia assim também. Não esquenta a cabeça, não. Tem doido para tudo. Tem doido que acha que Deus fez o homem para que Deus sirva o homem e a identidade de Deus está formada no ser criado. Isso é loucura, irmãos. Então, cai fora dessas teologias. Então, o fato da mulher ser auxiliadora é a mesma coisa de Deus ser auxiliador. Isso não diminui a sua glória e a majestade. No caso de Deus, isso não diminui a dignidade da mulher. O texto bíblico é claro. A mulher é a ajudadora idônea, da mesma qualidade. É a peça que faltava. Então, nós vimos aqui, primeiro aspecto, em que nós somos iguais? Todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Toda raça, toda tribo, toda língua, toda nação, toda etnia, todo grupo étnico, todo ser humano, não importa ele qual seja. Segundo aspecto da igualdade, em que todos foram feitos iguais diante de Deus, é o aspecto do gênero. Homem e mulher são iguais em dignidade diante de Deus. Eles têm papéis e funções diferentes. O homem glorifica a Deus sendo um homem bíblico, conforme a Bíblia diz que ele tem que ser. A mulher glorifica a Deus sendo uma mulher
bíblica, conforme a Bíblia diz que ela tem que ser. Mas eles não são mais ou menos importantes. Pelo contrário, se um usurpar o papel do outro, ou se um negligenciar o seu papel e deixar para o outro, o lar não vai funcionar bem, a sociedade não vai funcionar bem. Um pouco do caos social que nós vivemos nos nossos dias, tirando o coronavírus à parte, nós já tínhamos problemas antes do coronavírus, viu, irmãos? Eu não sei se você percebeu isso, mas antes de um mês atrás, já tinha problema na sociedade. Vocês tinham percebido isso ou só eu que tinha percebido? O povo que está aqui, nós estamos em 2, 4, 6, comigo 7. Tinha problema antes, ou foi agora que começou os problemas? Se eu não me engano, foi desde a queda. Isso, da queda. Desde Gênesis 3, irmão, nós temos problema. Desde Gênesis 3. Então, o nosso problema não é o coronavírus. Nosso problema é o pecado. É o pecado. E aí ele já tinha deturpado aí toda a sociedade. Então, os gêneros, homem e mulher, são iguais diante de Deus em dignidade, mas têm funções diferentes. Quando eles usurpam isso, nós vivíamos o caos social por causa disso. O machismo, o feminismo já são essas distorções. Pronto, primeiro aspecto. Segundo aspecto, em que mais nós somos iguais? E esse aspecto não é tão legal. Esse é um aspecto bastante forte, bastante sério. Não que o outro não fosse sério, mas esse agora traz implicações muito complexas para nós, porque ele é a raiz dos nossos problemas. É o que nós acabamos de falar aqui. Todos nós pecamos. Deve aparecer uma imagem para você aí. Toda vez que a gente vai procurar a imagem de pecado, sempre vai ter uma maçã. Não tem nada a ver com a maçã, viu, irmãos? É que a maçã você já identifica, né? A maioria vai ter uma cobrinha e uma maçã. É tenso, né? Não sabemos se é uma maçã, um coco, uma jaca. Ninguém sabe o que é. Né? Podia ser qualquer coisa. Um caqui. Não sei o que era a fruta lá. A grande questão é que aquilo que foi oferecido deu o desejo de ser igual a Deus. Mais uma pergunta? Vamos lá. Bom, liga aí. A Lini, ela fala assim: pastor, explica melhor a questão de Deus ajudador no texto que leu, por favor. A ideia de Deus ajudador e de Deus auxiliador é a ideia de que o homem é limitado nas suas forças e na sua capacidade, embora tendo sido feito por Deus, e Deus é aquele que presta auxílio para que esse homem consiga cumprir aquilo que Deus quer que ele cumpra. Vou usar aqui nós usamos aqui o texto de Salmo 54:4. Deixa eu pegar aqui. Ô, irmãos, pastor procurando Salmo antes de Josué é para acabar. Eu acho que é o problema do isolamento social, viu, irmãos? Né? Mas já achei aqui. Salmo 54:4 diz: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Olha que interessante. No Salmo 54:4, que é um salmo de Davi, um salmo didático para cantar, que Davi fez quando os ifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós? Então, olha aqui, esse salmo, onde Davi estava passando uma situação complexa, ele diz que quem o mantinha em pé, quem o fortalecia no meio daquela complexidade era Deus. Ele é o meu ajudador. Perceba que ajudador para Davi é aquele quem sustenta a sua vida. É a ideia de que se não é a mão de Deus a me dar o devido auxílio, eu desfaleço. Vamos ainda para o Salmo 146, versículo 5. Vamos lá. Pode abrir aí na sua casa. Salmo 146, versículo 5. Olha a chamada do Salmo, o título atribuído ao Salmo: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Se você tem uma revista atualizada, o título desse salmo vai estar assim: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Então o versículo 5 desse salmo diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Então, bem-aventurado é aquele que tem Deus para o ajudar. E aqui eu quero voltar no aspecto inicial que a gente falou aqui, da questão do pedido do presidente da República por um dia de jejum e oração. Irmãos, o que esse homem pediu, teologicamente,
emocionalmente, desesperadamente, ou qualquer coisa à mente que você pode imaginar, politicamente, ideologicamente, o que você quiser. É um ato de desespero. Ele está dizendo assim, eu preciso do auxílio de Deus. Talvez a ideia dele seja utilitarista, ponto. Talvez a ideia dele seja de populismo, ponto. Nós não temos como julgar a mente, a cabeça dele. Quando alguém pede oração para você, você não tem como julgar a cabeça dele. Quando alguém fala assim, minha mãe está doente, ora por mim. Você não vai ficar lá para ele assim, é o seguinte, Deus não está a seu serviço não, você está achando o quê? Tua mãe vai morrer mesmo. Você fala isso para a pessoa? Você fala isso? Vou orar não, você está achando que é o quê? Nunca buscou Deus a vida inteira, vive aí no pecado, estava na gandaia até ontem à noite, que eu sei, chegou de madrugada, abriu o portão, eu ouvi, agora você me pediu para orar para sua mãe, não vou orar. Você faz isso? Não. Você ora porque você entende que talvez naquele momento de aflição, Deus tocou no coração daquela pessoa e ela entendeu que ela não aguenta sozinha. Então a ideia, Leni, de Deus auxiliador é a ideia da fragilidade humana, da fraqueza humana, e que Deus é aquele que sustenta a vida e aquele que provê meios para que nós não sejamos subjugados pelas adversidades. Entendeu? Essa é a ideia dos dois salmos, tanto 54 quanto do Salmo 146. Né? Eu estou achando que você entendeu. A Patrícia está balançando a cabeça. Nós imaginamos que você tenha entendido e espero que tenha entendido. Se não entendeu, manda lá de novo, a gente vai completando. Então, a ideia de Deus ajudador é a ideia de que é aquele que é mais forte, que nos dá apoio, nós sendo os mais fracos. É o filho pequeno que pede para o pai ajudar a carregar a sacola de mercado. Né? De vez em quando eu chego no mercado, a Isa quer ajudar a pegar uma sacola ou outra. Geralmente ela quer pegar a sacola do iogurte, da coisinha dela lá, né? Mas de vez em quando ela puxa uma sacola e vem a sacola errada. Vem aquela sacola que você pegou lá, as 2 Coca-Cola, já dá 4 quilos, né? Então ela puxa, nossa, pai, me ajuda. Aí você troca, dá do alface para ela e pega aquela da Coca-Cola. E ela sente que ela carregou tudo. Por quê? O pai é mais forte, levou o peso, e permitiu que o filho mais fraco compartilhasse daquilo. Esse é o auxílio. Deus é esse o pai forte que carrega o peso. E aqui a gente vai lembrando dos textos bíblicos. Lembra lá de Mateus, capítulo 11, versos 28 para frente, quando Jesus fala, vem para mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Então vocês tomem sobre vocês o meu jugo. A ideia de uma canga, de um suporte igual aqueles carros de boi, onde tinha o boi mais forte e o boi mais novo, inexperiente. Ele fala, então coloca sobre você a carga do boi inexperiente e venha aprender de mim. O peso está sobre o mais forte. O inexperiente anda do lado, mas sem peso. Então o Senhor é o nosso auxiliador nisso, em todos os aspectos com respeito à vida. Tá ok? Bora lá. Inclusive, ele é nosso auxiliador por causa do pecado. Todos nós pecamos. E nisso nós somos iguais. Todos nós pecamos. Os humanos são iguais também com relação ao pecado. Paulo diz que todos pecaram. Romanos 3, 23. E Salomão afirma que não há um justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7, 20. Irmão, não tem ninguém que não peca. O que você está falando aí? A minha mulher está brava aqui com o final da minha frase, irmãos. Para vocês verem que eu sofro aqui, irmãos. Quando vocês estão aqui, isso é dissolvido no meio da multidão. Agora ela está sozinha aqui, ela está me dando uns chacoalhões. Tá, vamos tentar melhorar aqui. Tá vendo, Deus? Quando eu pego no seu pé, tem escola. Né? Então, irmãos, uma das coisas que é importante a gente lembrar é que todos pecaram. Sabe aquele pastor que você conhece, o mais santo dele? Pecador. Pecador. Sabe aquele líder espiritual que você acha que é o mais top da vida? Pecador também. Aquele que prega aquele sermão que você fala, que coisa maravilhosa. Pecador também. Todos nós pecamos. Não tem ninguém que não tenha cometido o pecado. Há pessoas que ganham notoriedade por causa da quantidade ou da gravidade dos seus pecados, principalmente os criminosos. Praticam crimes aviltantes. Esses dias atrás, aí nós vimos lá a grande polêmica lá do Dr. Drauzio Varela, abraçando lá a homossexual na cadeia lá, com a ideia de dizer que ela era bonzinha, que boazinha, ou que ele era bonzinho,
e que ele não estava sendo visitado por conta dos seus aspectos de homossexualidade. Não era. Ele não estava sendo visitado porque ele cometeu um crime hediondo. Ele abusou de uma criança de 9 anos e matou a criança de 9 anos. Né? Então, tomou notoriedade, né, aquela notícia por conta o Drauzio Varela fez que todo mundo lembrasse que aquela pessoa era um criminoso em potencial. Nós temos visto aí com essa saidinha por conta do coronavírus, tem muito preso que já saiu e já foi morto. Já matou gente. Se eu não me engano, o ministro Sérgio Moro, numa dessas lives que está tendo aí, diz que naquele dia tinham soltado um rapaz um dia antes por causa do coronavírus. No outro dia prenderam ele com mais de 150 quilos de droga, com arma e tudo mais. Arma pesada. O homem tinha acabado de sair da cadeia. Né? Então, você vai ver que tem crimes com mais notoriedade por conta do pecado, tá? Isso acontece, por exemplo, aconteceu lá com os moradores de Sodoma, descritos na Bíblia como maus e grandes pecadores diante do Senhor. Porque o pecado deles era aviltante diante da sociedade. A sociedade era pecadora, mas o crime deles era pior do que o normal da sociedade. Isso acontece, irmãos. Todos nós pecamos, mas tem gente que tem a capacidade de cometer pecados piores do que os dos outros, tá? Outra coisa, com respeito ao pecado, tem aquela ideia de que não tem pecadinho, tem pecadão. Tem sim. O pecado nos iguala diante de Deus. Ponto. Mas cada pecado tem uma consequência. Então assim, todos nós pecamos. Ponto. Mas tem pecadinho, tem pecadão sim. Você roubar uma goiaba no quintal do vizinho é um pecado. Você matar o vizinho é outro. Não dá para você imaginar que isso não seja diferente. A gente não pode cair nessas bobeiras aí que o povo tem, esses pensamentos sociais aí distorcidos da Bíblia. Tem pecadinho, tem pecadão. A Bíblia diz que tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é para a morte. Ponto. É o que a Bíblia diz acerca dessas coisas, tá? Também há pessoas que se esforçam para controlar o seu pecado, como aquelas que, tocadas pelo medo da lei ou pelo constrangimento social, lutam diariamente para ter uma vida reta e justa, ou como aqueles que, tendo um relacionamento filial com Deus em Cristo, zelam pela sua santidade. Contudo, não há quem não peque, com exceção única em toda a história da humanidade, que é Cristo Jesus. É o único que não pecou, que veio, viveu nesse mundo e não cometeu nenhum pecado. Foi à cruz do Calvário, sem cometer pecado algum, e recebeu sobre si o pecado de toda a humanidade, irmãos. Então nós temos somente Cristo. Todos os demais pecaram. Você já percebeu que muitas pessoas se acham melhores do que as outras, simplesmente em tudo? São mais bonitas, são mais inteligentes, são mais espertas e que têm sempre razão em tudo, porque sabem tudo com precisão? O nome disso é orgulho. E orgulho é o quê? Pecado. Sabe aquela pessoa que você põe uma roupa, ela fala, não, mas a roupa que eu ponho é melhor. Você compra uma coisa, não, mas o que eu comprei é melhor. Você faz aquilo, não, o meu é melhor. Né? Isso é orgulho, irmãos. Isso é pecado. Vocês estão lembrando de alguém, alguém está pensando em vocês também. Para com isso aí. É o pecado, ó. É o pecado, irmãos. É o pecado vivendo aí no nosso meio, tá? Não existem pessoas perfeitas. Todos nós temos nossos defeitos, geralmente em qualidade e gravidade maiores do que gostaríamos de admitir. Nossas limitações e as nossas fraquezas são o nosso ponto fraco. Então nisso também a gente é igual. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos de Cristo Jesus. Né? Aqui na revista ainda vai no ponto C. No que nós somos iguais. É o terceiro ponto. Que todos nós carecemos da salvação em Cristo Jesus. Então, todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, raça, tribo, língua, nação, etnia, homem e mulher. Todos os criados por Deus pecaram. Cristo Jesus não pecou, mas ele também não foi criado por Deus. Ele é Deus desde toda a eternidade. Ele é o Deus que se encarnou, mas ele é o único que não pecou. E toda a raça humana carece da salvação de um só mediador, Jesus Cristo. Só ele pode dar. Só Jesus pode nos salvar. Então, nisso, todos nós somos iguais. Todos os salvos têm em comum a redenção em Cristo Jesus. Eu quero abrir aqui, se você puder abrir na sua casa, o texto de Atos 4, versículo 12, que diz assim:
Não é o coronavírus não, viu, irmãos? É ter tempo seco, uma aguinha aqui. Estava fazendo uma live essa semana, teve um irmão que espirrou, eu pulei no sofá do lado de cá. Já pôs a mão assim, quase que colocamos uma máscara para terminar a live. O cara espirrou do lado de lá, a gente assusta do lado de cá. Atos capítulo 4, versículo 12. Olha que texto maravilhoso. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a salvação, ela veio somente por um meio. E todos nós carecemos da mesma salvação, que é Cristo Jesus. Ele é o único caminho. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. No caso dele, ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, no mundo contemporâneo, o pensamento pós-moderno tem apresentado uma variedade de caminhos de salvação, uma variedade de salvadores. Porém, a Escritura é clara, existe somente um Salvador. No livro de Judas, versículo 25, só tem um capítulo, por isso, versículo 25, vai dizer isso. Somente um caminho, João 14,6, é o que nós acabamos de declarar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O apelo contemporâneo ao relativismo tem sido cada vez maior. Nesse contexto, cabe ao cristão assumir uma postura firme contra as alegações politicamente corretas. Hoje todo mundo diz que é salvador, toda religião é boa, todos os caminhos levam a Deus. Não levam, não. Não levam, não. Pastor, mas isso não é politicamente correto. Que não seja. Nós somos biblicamente corretos. Só Jesus Cristo é o Salvador. E não tem como relativizar isso, irmãos. Você pode até falar, ó, tem filosofias de vida, que aqui a pessoa vive desse jeito, daquele jeito, problema nenhum. Cada um vive do jeito que quiser viver. A grande questão é que caminho para o céu, reconciliação com Deus, perdão de pecados somente em Cristo Jesus. Não tem outro caminho. E ponto final. Mas ousadamente não quer dizer, ou seja, violentamente, todas as pessoas, inclusive as não cristãs e relativistas, devem ter a sua dignidade humana respeitada. Então veja bem, o fato de nós crermos que todos são pecadores e que todos precisam de um único Redentor, não significa que nós acreditemos que as pessoas sejam menos dignas. Entendeu? Então, o crente ou não crente não tem diferença de dignidade entre eles. A diferença é onde eles vão morar depois. Um vai para o céu, o outro não vai para o céu. Ponto. Mas enquanto aqui os dois são dignos, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, para a gente terminar caminhando, em que nós somos diferentes então? Então nós já vimos no que somos iguais. Criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós pecamos e todos nós carecemos de uma única salvação que há em Cristo Jesus e não há em nenhum outro lugar. Atos 4, versículo 12. Mas em que então nós somos diferentes? E aqui é interessante, irmãos. Nós somos diferentes no capricho do artista, do Deus Criador. Eu comecei a ler algumas coisas há uns tempos atrás e que eu fiquei maravilhado. Por exemplo, coisas que são de conhecimento comum, mas que deveriam nos deixar maravilhados. Digital. Você sabia que não há duas diferentes na face da terra? Desde que o mundo foi criado. Cada um tem a sua única digital. Você sabia que a digital de uma onça, de uma zebra, de uma girafa, desses animais pintados, é como a nossa? Não existem dois iguais. As pintas são sempre diferentes. Não existem dois iguais. Você sabia que não existem duas ondas do mar que são iguais? Não existem duas ondas do mar com volume de água igual. Todas, absolutamente todas, são diferentes. Sabia disso, irmãos? Isso é o quê? É o capricho do Criador. É o artista, o Criador de todas as coisas. Apesar de sermos iguais em muitos aspectos importantes, há características que nos distinguem uns dos outros, que nos ajudam a formar a nossa individualidade, que nos ajudam a ser únicos. Há etnias diferentes, sexos diferentes, capacitações diferentes e assim por diante.
Em vez de nos frustrarmos por não sermos como gostaríamos de ser, devemos nos alegrar com o modo como nós fomos criados por Deus. Na nossa individualidade. Deus nos fez na nossa individualidade, com qualidades e defeitos. O modo específico como você foi criado por Deus o torna único. Deus caprichou ao criar você. Por mais que você olhe para o outro e fale assim, eu acho que no outro Deus estava meio com pressa. Não é verdade, irmãos. Deus caprichou. Eu lembro-me que uma vez o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja de Presbiteriana, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ele disse que chamou o povo para orar lá na frente. Tinha uma menininha que foi orar. E pediu para que ele orasse por ela. E a hora que ela foi orar, ela falou assim, pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu cabelo. Criança, né? Por que você queria que eu orasse pelo seu cabelo? Não, porque eu tenho cabelo ruim. Ele falou, ruim não, é duro, mas é bom, porque Deus criou e tudo que Deus fez é bom. Ele não é ruim. Ele pode ser diferente do outro, mas ele é bom. Porque ele foi criado por Deus, foi Deus quem fez, na sua particularidade. A gente precisa aprender a ser assim, irmãos. O texto de Efésios 2:10 diz que nós somos feitura de Deus. No original, a palavra grega original é poema, que significa poema. Nós somos um poema de Deus, um cuidado de Deus. Ele nos fez como uma obra de arte, seja qual for a nossa etnia, a cor do nosso cabelo, da nossa pele, qual for a nossa altura, seja qual for o grau de miopia, no meu caso é astigmatismo, a nossa dificuldade de locomoção, as nossas habilidades manuais ou intelectuais. Deus nos fez assim e nós devemos nos alegrar diante de Deus por isso e glorificar a Deus porque Ele nos criou assim. Você, assim como eu, tem que lidar com as nossas limitações, com as nossas fraquezas. Nós temos que lidar com isso o tempo todo. Isso é resultado da queda, irmãos, do pecado. Mas isso não deve nos impedir de enxergar o amor gracioso de Deus em nos ter criado exatamente como nós somos. Deus nos criou assim. Deus nos criou da forma como somos. Para concluir, em aspectos importantes da vida, somos todos iguais. O reconhecimento de que temos a mesma dignidade humana, somos todos pecadores e carecemos da mesma salvação em Cristo Jesus, deve nos ajudar a eliminar o orgulho e enxergar o próximo como sendo uma pessoa tão verdadeiramente humana como nós somos. Estou vendo uma mobilização, Diácono Márcio, da nossa igreja, está envolvido numa mobilização para ajudar os moradores de rua. Se eu não me engano, eles estão sendo alojados ali no Chico Neto, aqui em Maringá. Nosso irmão Diácono Márcio está procurando, está indo nas casas, irmão. Se você tiver lençol para doar, produtos de higiene e limpeza, roupas masculinas, entre em contato comigo ou pode entrar em contato direto com o Diácono Márcio, que ele vai na sua casa recolher, para levar para essas pessoas. Eles são pessoas como nós. Nessa hora nós não temos que julgar, mas por que foi parar na rua? Foi parar na rua porque deu errado, irmãos. Foi parar na rua por causa do pecado. Você precisa de uma boa teologia para isso? Por que eles foram parar na rua? Porque deu errado na vida. Eles não fizeram curso para isso. Não entraram na faculdade. Não, fazer uma faculdade para morar na rua. Fazer um curso. Qual que é o curso na UEM para morador de rua? Não tem isso, irmãos. Eles não acordaram de manhã. Ou então, quando eles nasceram, não tinha aquele... O que você vai ser quando crescer? Morador de rua. É isso que eu quero ser. Quando crescer, eles não fizeram isso. É porque deu errado alguma coisa na vida. É porque o pecado atrapalhou. Mas nós podemos ser um agente de Deus para mostrar que eles são tão humanos quanto nós, que eles foram criados à imagem e semelhança, como nós fomos criados à imagem e semelhança, e que não há diferença de dignidade entre nós e eles. Se você puder doar alguma coisa, entre em contato comigo, o Diácono Márcio vai na sua casa buscar. Está precisando, se eu não me engano, material de limpeza, roupa masculina e roupa de cama, lençol, toalha de banho também. Então, irmãos, não tem mais digno e menos digno, tá bom? Isso, higiene pessoal, produto de higiene pessoal, tá? Então você providencia isso. Por outro lado, nós somos indivíduos, somos únicos. Deus nos fez individuais, com as nossas particularidades e peculiaridades. Fomos criados por um Deus com características exclusivas que nos permitem afirmar que ninguém é igual a nós em todo o mundo. Saber que fomos cuidadosamente feitos por Deus deve encher o nosso coração de alegria e de reconhecimento da sua bondade. Aplicação, acho que vai ter uma telinha aí. Bora lá.
E essa é uma aplicação para você pensar em casa, para a gente terminar a nossa lição. Como o orgulho pessoal, pela sua etnia, pelas suas habilidades e pelas suas características, o tem impedido de enxergar a bondade de Deus ao criar as pessoas que o cercam exatamente como elas são. Então, como o orgulho tem atrapalhado você de ver as pessoas como elas são? Isso é uma pergunta para a gente pensar, tá bom? E para a gente imaginar. Aí na nossa revista tem um aspecto legal, um comentário sobre Gênesis 1, 26. Presta para mim o celular, de novo. Vou sair da tela um pouquinho e já volto. Meu celular. Vou mandar para o pessoal esse comentário aqui também, que eu não tinha mandado. Oi? Não entendi. Ah, tá, não é para ler? Fez um comentário. Então tá jóia. Deixa eu mandar para vocês aqui um comentário que tem na revista sobre Gênesis, tá? Já vou mandar aqui para vocês. Fotografado. Já vou editar aqui para vocês. Vou mandar uma foto bonita minha aqui. O povo fala mal da minha camisa, irmãos. A camisa ficou linda aqui na foto. Viu? Quem que mandou essa foto aqui? Mandaram uma foto minha aqui com a camisa aqui. O modelo é feio, mas a camisa é top demais. Né? Eu sei que não foi você que você não gosta da camisa, né? É uma luta, irmãos. Ó, acabei de mandar o comentário aí para vocês, na página 4. É um comentário de Gênesis, né? Sobre é o comentário que, inclusive, está na Bíblia de Genebra, tá? Que nos ajuda a compreender a lição, tá bom? Semana que vem a gente vai estudar a lição 2. Nesse mesmo sistema, a gente vai montar os slidezinhos aqui para enviar para você. E o aspecto da lição 2 é a verdade é minha. Também vou tirar foto, vou mandar para você aí. A gente vai acompanhando nesse período aí, tá bom? Pastor Márcio, para a gente encerrar, eu vou mandar os aniversariantes aí para você, mas assim, para você citar o nome deles aí, para orar com eles. Depois a gente vai cantar mais umas canções aqui para a gente terminar. Queridos, que bom acordar no domingo e ouvir a palavra de Deus, a gente poder abrir a Bíblia, a gente poder refletir no que Deus quer dos seus filhos, dos seus seguidores. A minha oração é que essa palavra fique ao seu coração e que nós possamos colocar em prática através da ajuda e do auxílio do Espírito Santo. Amados, alguns avisos para vocês. Hoje à noite nós também teremos o culto às 18h30, participe com a sua família. E também durante a semana nós teremos as células, teremos alguns grupos também que estão se reunindo através das mídias sociais. Eu estou fazendo a célula dos jovens quinta, a célula dos adolescentes sexta, o culto também no sábado. Então envolva aí toda a família para participar desses momentos de adoração ao nome do nosso Deus. Aqueles que estão fazendo aniversário também, o senhor mandou aqui, pastor? Ah, tá. O pastor já enviou no WhatsApp o pessoal que está fazendo o aniversário aí, completando mais um ano de vida. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, tá. Então nós temos o casamento do diácono Cris e a Mônica. Eles foram para Paranavaí, estão lá, mas vira e mexe eles acompanham aqui as nossas transmissões. O Matheus Barbosa também fazendo aniversário, o Ulisses também, o casamento do Ulisses e da Juliana, casamento do diácono Ezequiel e da Lurdinha, a Lara também fazendo aniversário, Nicéia Santos, o casamento do Paulo e da Ivete, Patrícia Botino também, Edivander Marcelo e Eunice Namorato de Azevedo. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou estar orando por cada um de vocês nesse período e nós estaremos então passando para mais um momento de louvor para encerrar esse momento de escola bíblica dominical. Vamos orar? Abaixe aí sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra que foi exposta aqui, Pai, para nós. Que nós possamos a cada dia mais aprender, se aprofundar na tua boa e santa palavra.
Obrigado também por esses que fazem aniversário, tanto o aniversário de casamento, quanto mais um dia, mais um ano e mais um momento que o Senhor dá para cada um deles. Muito obrigado pela vida de cada um, que eles possam a cada dia, Pai, crescer e aprender mais do Senhor Jesus. Não importa a idade, toda a idade nós somos chamados para louvar e adorar o seu santo nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela igreja. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por milhões e milhões de pessoas que têm ouvido a tua palavra através das redes sociais. No nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Ele é o nosso Deus, o leão de Judá. Ele é aquele que veio como cordeiro, sem pecado. Entregou a vida na cruz do Calvário por mim e por você. Mas um dia voltará como juiz para julgar todas as nações. Ele é o nosso Deus. Sobre o céu virá, a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, os corações o adorarão. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e muda de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e muda de render-se ao poder e ao leão, e muda de render-se a Ele. Levantai, ó portas, para o Senhor. Ó portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e muda de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e muda de render-se ao poder e ao leão, e muda de render-se a Ele. Nada pode impedir o agir do Senhor sobre nós. Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? 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 Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e muda de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e muda de render-se ao
Aleluia. Grande é o nome do leão da tribo de Judá. Ele que deu a vida por mim e por você, que morreu na cruz de uma maneira tremenda. Ele veio nos buscar por amor, irmãos. Porque nós somos importantes para Ele, não porque Ele fique maior ou Ele fique melhor por nossa causa, mas porque Ele nos ama. A importância que há em nós para Deus reside no seu amor por nós. Num amor infinito, num amor sempre constante, num amor sempre presente, vindo do Senhor. Antes de eu falar, sabias tudo sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 pra nos encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Deus nos ama intensamente, que enviou o seu Filho Cristo Jesus para morrer no nosso lugar, para nos reconciliar pela cruz de Cristo. Inimigo eu fui, mas teu amor chegou a mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Aleluia, Senhor. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 pra nos encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Nós te louvamos, Senhor, que o teu amor ilumina os nossos olhos, teu amor toca no nosso coração, teu amor dissipa as trevas que há em nós, Jesus. Traz luz para as sombras, desvenda os meus olhos pra o encontrar. Quebranta minha alma, destrói as mentiras pra o encontrar. Traz luz para as sombras, desvenda os meus olhos pra o encontrar. Quebranta minha alma, destrói as mentiras pra o encontrar. Traz luz para as sombras, desvenda os meus olhos pra o encontrar. Quebranta minha alma, destrói as mentiras pra o encontrar. Traz luz para as sombras, desvenda os meus olhos pra o encontrar.
amor de Deus. Oh, que deixa as 99 pra nos encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Te louvamos, Senhor, pelo teu intenso e imenso amor sobre nós. Amor que repousa sobre as nossas vidas, tira de nosso peso do pecado e nos leva para a glória eterna. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Quero lhe pedir que durante todo esse dia o nosso coração esteja no Senhor. Aqueles que vão estar nesse momento de jejum, aqueles que não vão estar no momento de jejum, que nós não cessemos de orar, Senhor. Não cessemos de reconhecer a nossa dependência do Senhor, a nossa dependência desse amor do Senhor, porque se não for ao Senhor, Israel que o diga, se não for ao Senhor que veio em nosso favor, se não for o Senhor ter intervido na nossa história, nós estaríamos de todo destruídos, Senhor. Por isso, Deus, intervém na nossa nação. Intervém sobre as forças políticas da nossa nação. Nós cremos, ó Deus, que eles também estão debaixo da autoridade do Senhor. Sejam eles usados como vara do Senhor ou não. Mas eu quero lhe pedir, Deus, intervenha sobre cada uma. Não importa a ideologia, não importa a matiz política. Senhor, eu quero lhe pedir que em nome de Cristo Jesus, que esse momento, que é um momento que o Senhor também permitiu, seja um momento de nós nos humilharmos diante das tuas mãos, de nós reconhecermos a sua grandiosidade e de nós declararmos que dependemos do Senhor. Abençoa não apenas o nosso país, em especial a tua igreja, Senhor. Que nesse momento o Senhor não permita que os teus líderes, homens de Deus, falhos, pecadores sim, mas não permita, Deus, que eles exponham os seus pecados na internet, Deus. Não permita, Deus, que nós, como servos do Senhor, possamos ir para as mídias sociais para nos digladiar uns com os outros. Que nós tenhamos a humildade, Senhor, que nós tenhamos o reconhecimento de que somos falhos e de que a nossa verdade própria não é a verdade de Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, como igreja, a sermos diferentes nesse momento. Ajude a cada um de nós como crentes fiéis ao Senhor. Que esse domingo, dia do Senhor, seja vivido como um dia do Senhor. Que a tua graça nos acompanhe. Que logo mais à noite nós possamos nos reunir como ovelhas do Senhor para bendizer ao nome de Cristo Jesus. Para todos sempre. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida. Guardo você à noite. Temos novidades também no culto à noite. Não deixa de participar do culto à noite. Vai ser um momento muito especial também. Espero que Deus abençoe ricamente a sua vida. Tá bom? Até às 6h30, se assim o Senhor nos permitir. Fique com a graça de Cristo Jesus. Amém.